Clínica da Alma, esse programa tão especial, gerado no coração de Deus para alcançar o seu coração. E ele passa por nós como canais de bênçãos na sua vida. E eu quero cumprimentar estes que são, de fato, os canais de Deus aqui para nos abençoar. Aqui ao meu lado, novamente, meu querido pastor Alzeir Rogério. Pastor Rogerinho, Deus te abençoe. Amém. Mais. Obrigado, Sérgio. Que gravata linda. Gostou, Sérgio? Extraordinária, olha só. Fica à vontade. Ah, então tá certo. Depois do programa já sabe o que vai acontecer. E ele, meu amigo, que eu já vou saudá-lo aqui por esta câmera aqui, com 5 saudações assim, ó. Meu querido pastor Aldemar Guerra. 4 mais 1 que é 41. Aí tá certo. Essa foi boa. Meus parabéns, Serginho. Jesus obrigado. Continue te abençoando. Mais um ano aí de vida, Deus, né? cuidando Continue da gente. Sendo né? essa simpatia aí, né? Amém. Alegra. Meus pastores, e hoje nós temos um tema muito gostoso aqui no Clínica da Alma, que é o filho que conhece o pai, não é? Isso. Mas não valoriza a herança. Mas não valoriza a herança. Então, qual é o texto base de hoje, pastor? Hoje nós temos aqui, né, em Lucas 15, do versículo 12 até o 21. Lucas? Né, 15, tá? Na questão do, né, nós estamos aqui trabalhando a parábola do filho pródigo. Então, deixa eu ler aqui para você poder entender, né, o contexto e daquilo que nós vamos trabalhar aqui na questão da alma, tá? O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos naquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Então, nós temos aqui, eu queria colocar 2 coisas aqui. O servo começa o dia ansioso e preocupado em agradar ao Senhor e ao filho, descansar no amor da família. Não é? Então, nós temos aqui que o servo começa o dia ansioso e preocupado e a questão do filho, ele descansa no amor do pai e na família, né? Muitas vezes as pessoas crescem preocupadas, o servo, em agradar o seu senhor. Né? E o filho não, o filho ele preocupa em agradar o pai. Não é? E esse filho aqui, ele teve uma situação que ele sentiu que a herança, né, era para ele gastar. E muitas vezes a gente tem que entender que uma herança, a gente só herda ela quando os pais falecem, que aí você tem direito a essa herança. Ela não é colocada antes para a pessoa gastar. E muitas vezes ela pode virar maldição na vida da pessoa. E na questão dele, essa herança virou uma maldição. E ele foi... Uma coisa interessante aqui, que muitas vezes as pessoas nos procuram, né? Pessoas que rompem a questão de família, saem e tudo... a Bíblia fala assim: o filho caiu em si. Ele parou e pensou: peraí, eu dei uma mancada aqui. Eu não deveria ter saído de lá. Esse dinheiro que eu peguei não era meu ainda. Eu podia usufruir dele, mas ele não era meu.
ele ainda pertencia ao meu pai. Nós temos tudo hoje, tudo, mas nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, muitas vezes você fala assim, é meu. Não, é Deus que te deu para você cuidar. E o filho, ele tinha tudo ali, tudo, ele tinha tudo. Tudo que era do pai era dele. E tudo que é do pai é nosso. Né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E uma coisa, né, que eu te digo, cá em si. Talvez você está aí debaixo de uma maldição, talvez você rompeu, né, com Deus e com seus pais. Está na hora de retornar, está na hora de buscar essa bênção e quebrar essa maldição na sua vida. Pastor, ouvindo o senhor falar aí a respeito, né, dessa figura de um filho que conhecia o pai, mas não valorizou o que tinha. Quando a gente ouve essa palavra, e talvez seja até por um defeito nosso cultural, nós não procuramos saber o significado das palavras. Por exemplo, pródigo. O que significa pródigo? Muitas pessoas pensam que é aquele que vai e volta, mas não. Pródigo significa esbanjador, Sim. gastador. Então esse filho, né, na conotação bíblica ali do filho pródigo, falava sobre isso. Uma pessoa que já tinha esse desvio, já tinha esse problema, já tinha essa dificuldade. Talvez até o pai permitiu que ele passasse para cair em si. Não seria algo nesse sentido, pastor? Sim, e uma coisa, Serginho, muito interessante que a gente tem como proposta, né, esse texto, é fazer exatamente a distinção entre esses dois filhos. Porque o texto, quando o Senhor começa a narrar a parábola, ele fala que um homem tinha 2 filhos. E o foco normalmente fica sobre esse filho que é o pródigo. Então, ontem nós falamos a respeito do filho mais velho, que é aquele filho que ficou em casa, mas que apesar dele ter sido um filho mais velho, dele ter ficado em casa, o texto deixa algumas evidências de que ele não tinha um relacionamento de confiança no pai e não conhecia o pai como este, que apesar de pródigo, ele conhecia. Tanto é que ele lembrou ali no texto lido, né? Exatamente. De Lucas, ele falou, olha, lá os funcionários comem pão com fartura. Sim. E eu aqui comendo as Tinha alfarrobas tudo. dos Querendo comer as Tudo alfarrobas. do melhor, né? E ele lá comendo Então, lá. padecendo, né? Então, ele conhecia o pai, primeiro, quando ele reivindica a sua herança. Ele sabia que o pai já tinha repartido, que ele tinha a parte dele, e ele, quando reivindica essa herança, ele sabia que o pai iria dar. E o pai realmente deu, né? Então, aquilo, meu filho, isso é seu, o que eu tenho produzido é para você, tudo que eu fiz é para vocês, então isso é seu. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai para suas mãos. E aí entra a questão que você coloca. Será que o pai não colocou isso nas mãos dele, sabendo exatamente que ele ia gastar aquilo de uma maneira dissoluta, que ele não ia valorizar aquilo que ele estava recebendo? Esse foi um grande ensino que o pai deu. Por quê? Ele gastou realmente e quando ele voltou sabendo que o pai iria recebê-lo de novo, né? Mesmo não reivindicando o papel de filho, mas ele sabia que o pai iria recebê-lo, que o pai iria agir com justiça, que o pai iria supri-lo. E aí o pai então aproveita e ensina para ele aquilo que ele não tinha aprendido até então. Valorizar aquilo que ele tinha. Porque ali a gente percebe também numa questão natural de uma didática, somos pais, a gente sabe disso, é que o pai primeiro, ele ao depositar ali aqueles valores para esse rapaz, foi uma palavra de incentivo. Olha, ainda assim, eu te conheço também, meu filho, mas ainda assim eu confio em você. Eu escolho confiar em você. Então vamos lá. E o pai já estava disposto até a dar essa segunda chance. Sim. Quando ele recebe de volta. Por quê? Se a gente for imaginar aqui num discorrer aí do texto, imaginar a sequência dessa história, esse menino também, a partir dali, talvez ele já não tinha mais a herança. Mas ele era tratado como filho. Por quê? O pai sabia das dificuldades dele,
Por exemplo, seria talvez a pergunta, o pai colocaria outra vez dinheiro de novo na mão dele? Essa pergunta nós vamos responder amanhã. Amanhã? Porque amanhã então nós vamos tratar a questão do pai. Então tá certo. Então você fique atento. Amanhã nós vamos ter a resposta da pergunta de Serginho. No contexto aí da área da alma, eu queria levar isso para a alma aí, que é a nossa área de cura interior. Isso. Ele sentiu o que ele perdeu. Caiu em si. Caiu em si. E muitas vezes as pessoas, elas só enxergam as coisas quando perdem. Exatamente. E a gente tem que trabalhar em cima disso para ver se a gente não chega a esse ponto. E muitas vezes as pessoas nos procuram, você entendeu? Já perdeu tudo. Eu perdi isso, não, eu cochilei nessa área, eu dei bandeira nessa, eu abri mão disso, eu fechei os olhos para isso, e aí você começa a colocar um monte de coisas que levou você a perder. E só a hora que você perde é que você sente que aquilo era precioso para você. Então, muitas vezes a gente tem que ver antes de você perder, valorize o que você tem. Muitas vezes a gente vê isso em relacionamento. Você trabalha com família, você sabe. Então, às vezes a pessoa procura a gente e fala assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu tratei fulano tão mal, eu desprezei tanto e tudo, e agora eu vi que realmente era pessoa para a minha vida e tudo, aí está perdendo. Então esse filho, ele caiu em si, ele voltou a tempo ainda, ele voltou a tempo. Então, meu querido, vê se hoje é o seu tempo aí. Cai a ficha aí, talvez está em tempo ainda de você corrigir isso, antes de sair da área que você estava dentro dela, do seu lar, antes de você perder a confiança do esposo, o esposo perder. Então, procura corrigir isso hoje, a hora é agora. Você que está me ouvindo aqui, me assistindo, a hora é agora de você trabalhar isso no seu interior. Uma coisa interessante quando você coloca, Guerra, é a questão dele tomar consciência do que ele perdeu. E querer realmente voltar diante daquilo que ele perdeu, pelo menos minimizar a perda. Sim. O que me chama muita atenção nesse texto é que esse filho, ele perdeu a herança, mas não foi só a herança que ele perdeu, e ele não volta para reivindicar uma herança perdida. Ele também perdeu o convívio com a casa do pai. E é exatamente esse convívio com a casa do pai que ele volta para ter outra vez. Mesmo que não seja como um filho, mas ele quer, ele precisa estar de novo na casa do pai, de novo ali próximo do pai. E é exatamente isso que é o ponto mais importante. Muitas vezes, a gente no decorrer da caminhada vai perdendo coisas, inclusive o convívio com a casa do pai, o convívio com a casa do Senhor, o convívio com o contexto da família. E aí sim, quando nós caímos em si, muitas vezes não é a herança ou os bens que importam, mas aquilo que a gente tinha que supre a nossa vida no sentido emocional e espiritual, que é o convívio na casa do Pai, que é estar perto do Pai, relacionar com o Pai, poder ver o Pai, poder conversar com o Pai. E aí ele voltou porque ele tinha uma necessidade que não era simplesmente uma questão mais da herança. E quando ele chega para o Pai, isso é muito importante, ele vira e fala, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Me receba agora na sua casa como seu servo. Então ele já nem reivindicou mais, mas ele queria estar ali perto. Por quê? Ali perto, aí é que está. Ele sabia que ele seria suprido. E muitas vezes o que a gente perde na nossa caminhada, quando nós escolhemos caminhos errados, é esse convívio com a casa do Pai. E é para esse lugar que nós precisamos voltar.
porque ali nós temos uma certeza. Ainda que sejamos tratados como servos e não como filhos de novo, ainda que não venhamos a ter a herança que nós gastamos de forma irresponsável, ali nós seremos acolhidos, ali nós seremos supridos. E é isso que é importante. Então, volte, não fique aonde você está. Volte, porque o suprimento você vai ter. Isso é importante. Eu penso, quando eu vejo esse texto, Rogério, meditando, sem querer entrar já antecipando aí novamente o assunto do pai, mas as figuras... Mas instiga, não instiga? Instiga, claro, a cabeça fica a 1000 por hora aqui. Isso é o gostoso da Bíblia. É, com certeza. Eu fico imaginando assim, aqueles símbolos, quando o pai colocou assim, a capa no filho, o pai colocou o anel no filho, o pai o calçou novamente. O que isso significa? A capa, talvez, a proteção. Limpou o filho, né? Deu um banho no filho. Pois é, e a capa, essencialmente, proteção. Olha, eu te protejo. Filho, eu volto, eu Renova a aliança. Olha, nós vamos caminhar juntos, eu te dou aqui essas sandálias. Era essa a busca desse jovem, talvez. Exatamente. E talvez o pai, na sua atitude lá, ver se vai ser discutido depois, mas ele falou assim, olha, ele vai aprender essa lição. Porque o pai também, ele conhecia o filho que ele tinha. Né? E era um reencontro desse menino com a sua maior carência. No interior, antigamente, assim diz os antigos, né, que quando a pessoa chegava na sala e tinha um chapéu pendurado ali na sala, sabia que ali tinha uma figura de um homem naquela casa. Você entendeu? Um chapéu identificava que tinha um homem ali naquela casa. Então a pessoa normalmente já entrava com respeito, falando, não, aqui tem uma figura masculina. Então eu vejo aí a questão disso, a figura do pai. Né? Que muitas vezes o filho, eu tenho uma história interessante, que o cara estava num trem, né? Mineiro só fala trem mesmo, e toda estação que parava ele descia. Brincava ali, aí apitava, ele corria para o trem e ia embora. Aí um senhor, numa terceira, o senhor perguntou, você não tem medo do trem ir embora e largar o senhor? Não, ele falou, não, meu pai é um maquinista. Entendeu? Ele tinha segurança que o pai dele não ia deixar lá fora. Né? E a gente vê a questão do filho pródigo ali, ele estava dentro de uma cerca de segurança. Ele sabia qualquer coisa que acontecia ali, o pai estava ali para cobrir. Mas e lá fora? Qual a segurança que ele teve? O tema de hoje é esse, é alguém que conhecia o pai. Exatamente. Então ele sabia dessa natureza, que o pai não o deixaria. Totalmente. Você entendeu? Eu acho que nós temos hoje que ter essa segurança com Deus. Entender que Deus, mesmo, né? Eu posso estar num lugar e tudo falar assim, poxa, eu estou no lugar aqui e tal, mas Deus está me olhando. Não é? A segurança minha é no Senhor. Pastores, seria certo então afirmar que hoje, nos tempos de hoje, onde vivemos esse descontentamento de tudo, é porque nós não conhecemos ainda o Pai? Serginho, com certeza. Essa é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje. Porque quando nós conhecemos o Pai, quando nós temos um relacionamento com o Pai, e aí, no caso, não apenas com o nosso Pai no sentido espiritual, Pai Celeste, mas até mesmo o nosso Pai, que é a figura, né, desse Pai Celestial, que é aquele que nos gerou. Nós, se temos um relacionamento saudável, nesse nível de paternidade, nós vamos com certeza ter uma vida muito mais fácil. Por quê? Nós vamos ter direcionamento, nós vamos ter acolhimento e nós vamos ter suprimento, tanto emocional quanto físico. E nós vamos poder desenvolver as nossas habilidades e caminhar com muito mais liberdade e muito mais confiança. E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente tem direcionamento, quando a gente se sente suprido, quando a gente se sente amado, quando a gente se sente acolhido, as nossas necessidades básicas, elas são supridas.
E aí eu não preciso buscar essas necessidades em outras fontes que não vão conseguir suprir essas necessidades. Porque é uma necessidade básica e a figura paterna, ela vai suprir essa necessidade. Na linha de desenvolvimento, eu tenho estudado sobre isso, é a figura assim, central das nossas vidas, é a figura do próprio pai. Né? Se a gente perde esse valor, a gente perde o valor dos limites. Sim. Aí é onde vem talvez essas compulsões aí, gastar demais, gastar de menos, né? Esses polos, esses picos, essa bipolaridade. Todos aí, dois excessos, né? são sempre muito prejudiciais. Então hoje, quando Deus ele resgata em nós a figura do pai, como eu aprendi, isso é um fato incrível, a única expressão religiosa no mundo que apresenta o seu Deus como pai é a fé cristã. Com então, certeza. ele vem para resgatar exatamente isso, esse conhecimento de saber quem ele é. Por isso que Deus também, ele como um pai sensato, ele não escondeu nenhuma das mazelas na Bíblia. Sim. Com certeza. Ele apresentou os seus filhos, os seus defeitos, suas dificuldades, mas também as suas virtudes. Sim, e as relações dele com esses filhos, mesmo tendo defeitos. Sim. Né? Uma coisa que eu costumo falar bastante nas ministrações de paternidade é sobre o foco do ministério de Jesus. O foco do ministério de Jesus e o tempo que Jesus teve aqui na Terra não foi para simplesmente viver como homem, mas foi para nos direcionar ao Pai. Por isso que ele diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, o foco de Jesus não era trazer o holofote para ele, mas era fazer com que nós pudéssemos ver o Pai através dele. E essa é a coisa imediata que a gente recebe quando a gente recebe a salvação em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você vê Jesus, que você recebe Jesus, você passa a ter o direito de ser filho de Deus, você é conectado imediatamente a essa paternidade. Então, a essência do ministério de Jesus, na minha opinião, foi exatamente isso, revelar o Pai e nos levar de novo a uma condição de filho. E agora, no sentido da cura da alma, e o objetivo desse programa é esse, é de mostrar que com uma palavra assim, é possível para que esse telespectador que agora nos assiste, que ele volte para casa, mesmo antes tendo ouvido falar sobre Jesus, Deus, o Pai Celestial, que volte também para casa. É para fazer gerar esse despertar, né, Rogério? Exatamente. E eu quero aproveitar, Serginho, se você tem dificuldade, nos procure, porque muitas vezes a gente se perde no meio da caminhada e a gente acaba ficando receoso de voltar para a casa do Pai. Um dos impedimentos, inclusive, para voltar para a casa do Pai é saber que na casa do Pai pode ter um irmão mais velho e que esse irmão mais velho não nos vai receber muito bem. Mas nós queremos declarar que você vai ser bem recebido. Quero também aproveitar a oportunidade, Serginho, porque próximo final de semana, semana que vem, dia 6, de 6 a 8, nós vamos ter um acampamento da Clínica da Alma, ali no Greenpeace. Então, se você puder e tem o desejo no coração, ore ao Senhor, para que você esteja ali conosco, sexta, sábado e domingo, onde você será ministrado e essas dificuldades que você sente, elas poderão ser trabalhadas diante dos temas que a gente vai ter ali para ministrar ao seu coração, para que você realmente volte à casa do Pai, volte a esse aconchego, volte a se sentir como filho novamente, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Então nos procure, mande um e-mail, mclinicadaalma@gmail.com ou para um dos telefones que você tem, 3429-9514 ou 9515. Entre em contato com a gente, receba as informações necessárias e não perca essa oportunidade. Deus quer te abençoar. Meus queridos pastores, então para a gente encerrar esse programa de hoje, resgatando na vida, né, gerando pelo menos essa motivação
de resgate da paternidade de Deus e do conhecimento dessa paternidade, gostaria que vocês orassem, um de vocês, orassem por nós. Já temos alguns minutinhos, vamos abençoar os nossos telespectadores. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Primeiro eu quero abençoar a vida do Serginho aqui por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor continue fortalecendo, que ele continue com esse carisma, com essa simpatia, Pai, que o Senhor continue abençoando ele em nome de Jesus. Senhor, em segundo lugar, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo agora, eu quero que o Senhor toque no coração delas, Pai, aquelas que estão fora do lar, Pai, aquelas que abandonaram, aquelas que largaram o Pai, Senhor. O Senhor toca no coração dessas pessoas agora, Senhor, e mostra a elas que o Senhor é Pai. E aquelas também, Senhor, que abandonaram o Evangelho, que estão desviadas, Pai, que elas voltam correndo para o colo do Senhor, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos agora restauração nessas vidas, declarando a vitória em cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém.